vocês virem aqui o que as escolas de mistérios, ocultistas, os feiticeiros, os sábios do Egito dizem, né, a respeito de Salomão. Agora vamos ver o que a Bíblia diz a respeito de Salomão. Vamos fazer junto aqui, ó, pesquisa junto. Vamos lá, vou usar a versão King James mesmo. Vamos escrever aqui Salomão, para a gente ver o que a Bíblia vai falar sobre Salomão. Vou botar aqui, ó, na Bíblia completa, que vocês vão ver o primeiro que o Messias... Não, vamos botar Novo Testamento, para ver o que o Messias fala a respeito de Salomão. O que o Messias fala a respeito de Salomão é o que nos importa, né? Porque o Messias veio trazer revelação do Espírito, logo o que o Messias fala de Salomão é o que a gente deve confiar. Primeiro, a gente sabe que tem os livros escritos por Salomão, livros de sabedoria, livros aprovados pelo Criador, livros para nos ensinar como a gente deve andar. Logo, isso já é um ponto a favor de Salomão. Por quê? Porque ele tinha sim temor, tinha sim sabedoria. Certo? Então, vamos ver o que o Messias diz a respeito de Salomão. Ó, Messias diz que Salomão tinha um esplendor, ó. Vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor da sua glória, vestiu-se como um deles. O Messias se refere ao rei Salomão quando diz que ele era sábio. Vamos ler Mateus 12:42. Diz assim: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará. Por quê? Porque ela veio dos confins da terra para conhecer os sábios ensinamentos de Salomão. E eis que aqui está quem é maior que Salomão. Pronto, aqui a gente já tem aí a visão do Messias a respeito de Salomão. Salomão era grande, Salomão era sábio, mas o Messias era maior que ele. Quem vai se levantar no juízo contra esta geração aqui do tempo do Messias? A rainha do sul. Por quê? Ela saiu dos confins do mundo para conhecer os ensinamentos de Salomão. E aquela geração lá do Messias, eles não queriam saber de sabedoria, não queriam saber de conhecimento, não queriam saber de nada. E o Messias era maior que Salomão, entendeu, gente? Então, aqui, com esta declaração, o Messias está aprovando Salomão. Está aprovando a sabedoria de Salomão. Ou seja, será que a sabedoria de Salomão que a gente vê nesses livros aí de feitiçaria aí, será que é de Salomão mesmo? Porque o Messias está aprovando a sabedoria de Salomão. Percebe? Então, de duas uma. Ou o Messias está mentindo, falando que Salomão, a sabedoria de Salomão era toda boa. Ou quem está mentindo é o mundo, é o pessoal da feitiçaria, o pessoal do ocultismo, que atribui a Salomão coisas aí de demônio, de coisa que não tem nada a ver com Salomão. Quem é que está mentindo? O Messias ou o mundo? O Messias ou os feiticeiros? O Messias ou os gnósticos? Entendeu, gente? Como que a gente tem que raciocinar? Então, aqui a gente já vê que Salomão, ou que o Messias está aprovando a sabedoria de Salomão. Está aprovando os salmos, onde tem alguns salmos de Salomão. Está aprovando Provérbios, está aprovando Eclesiastes, está aprovando aí tudo que Salomão escreveu. Vamos ver o que mais. Ó, aí o Messias fala a mesma coisa em Lucas 11:31. O que mais? Vamos ver. Ó, tem Atos 7:47. O que está falando a respeito de Salomão? Aqui é interessante, também confirma o templo construído por Salomão. Muita gente aí fala, o templo construído por Salomão, do demônio, não sei o que, bababá, foi o diabo que pediu e tal. Mas não foi, gente, está na própria Bíblia. Foi o próprio Criador que pediu para Salomão construir o templo, sim. Davi quis construir, mas o Criador falou, não, você não vai construir, porque suas mãos estão cheias de sangue. Salomão tinha lutado muitas guerras para testemunho, né, dali do relato bíblico e tal. Então, o Criador falou para Davi, você não vai construir. Quem vai construir é Salomão, porque Salomão foi um rei de paz. O nome dele, Salomão, significa paz. Salomão não fez guerra. E aí, Salomão iria construir o templo, porque Davi quis construir.
E aqui, nesse relato aqui, a gente confirma aqui, ó. Contudo, o tabernáculo da aliança estava entre os nossos antepassados no deserto, que fora construído conforme a ordem de quem? De Yahweh, a Moisés, e de acordo com o modelo que ele tinha visto nos céus. Existe um tabernáculo celestial, como a gente também vai ver lá em Apocalipse e em diversas outras passagens da Bíblia. Tendo recebido, nossos antepassados o levaram sob a direção de Yahusha, Josué aqui, em português, quando tomaram posse da terra das nações que Yahweh expulsou diante deles. E esse tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de Davi, o tabernáculo simples, que recebeu graça da parte do Criador e rogou-lhe que lhe fosse concedido edificar uma habitação para o Elohim de Jacó. Apesar disso, foi Salomão que lhe construiu casa, aqui, ó. Olha aqui o relato da antiga aliança sendo confirmado em Atos. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como revela o profeta, que é citando o profeta da antiga aliança para falar que não habita em templos. Mas então quer dizer que o Criador não mandou construir templo? Não, gente, esse raciocínio é errado. Tá? Não é porque o Criador não habita em templos que ele não autorizou, que ele não fez, não deu essas instruções para a construção. E aí a gente tem que raciocinar do jeito que a Bíblia ensina e não do jeito que a gente acha. Né? Aí o profeta falou: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa poderias me construir, dizia Yahweh? Ou ainda, onde seria o lugar do meu repouso? Ora, não foram as minhas mãos que criaram todas estas coisas? Homens duros de entendimento e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, da mesma forma como agiram vossos pais. Assim vós fazeis também. Que profeta, tá, e aqui ele vai continuar, né, o testemunho, mas o que ele está querendo dizer aqui, gente? O Criador, ele deu aquelas instruções de tabernáculo, de expiação de pecado, era por causa dos homens, não era porque ele precisava um lugar de habitação, mas era por conta dos homens, a mesma coisa que é a questão do sábado, né? O Messias falou que ele era o Senhor do sábado, porque as pessoas não conseguem discernir as diferenças, né? Entre coisas da terra e coisas do espírito. E aí, por isso que erram, né? E aí, aqui ele continuou o testemunho que desde o passado as pessoas eram duras de coração e não compreendiam, matavam os profetas do Criador, o povo se dizia eleito e matava os profetas do Criador, se misturava com os deuses pagãos, tradições de ocultista, de não sei o quê. Por isso que não pode dar ouvidos ao que é judeu, então tá na verdade. Não. Por quê? Porque a maioria se perdia com tradições de feitiçaria, de pagão, de Baal, de tudo isso que a gente está acostumado a ver por aí. E tudo está escrito, testificado na palavra, gente. É só estudar a palavra e, pela direção do Espírito, vai conseguir compreender. Agora, se a pessoa tenta interpretar a palavra com a mente do mundo, aí não vai conseguir chegar ao conhecimento da verdade. Bom, aí aqui ele continua, isso daqui foi no testemunho de Estevão. Estevão falou aqui todas as verdades para aqueles judeus, para aqueles israelitas, para aqueles descendentes de Abraão que estavam cegos. Eles tinham DNA ali de Abraão, e aí? Estavam cegos, eram filhos do diabo. Apedrejaram Estevão por falar a verdade para eles. Pronto, agora vamos lá para a antiga aliança, vamos ver aqui o que a gente tem sobre Salomão, né? Bom, aí vai falar aqui, Salomão, filho de Batseba. Salomão foi sim querido do Criador, quem somos nós para dizer que não era, né? Mas eu tô procurando aqui a parte que fala porque Salomão errou. Vamos no profeta? É melhor ir no profeta logo? Porque o profeta, ele fala da boca do próprio Altíssimo, né, gente? Então, e depois de já terem acontecido todas as coisas, né? Salomão já tinha morrido e a história estava,
né? Já estava rolando e as palavras veio da boca do próprio profeta, ou seja, da boca do próprio Criador. Então, merece crédito, né? Então, vamos ver aqui. Rei Salomão, lá. Cantares, não. Aqui, Neemias. Aqui, Neemias, vamos ver. Neemias, saída da Babilônia. Saída da Babilônia. Salomão já tinha morrido, já tinha feito tudo que tinha feito. E o que Neemias falou? Olha só. Neemias estava exortando aqui o pessoal o israelita que já tinha ali assimilado a cultura da Babilônia, né, ó. Aí, ó, dei ordens expressas aos levitas que se purificassem, fossem vigiar os portões, a fim de garantir que o dia do Shabat voltasse a ser respeitado como sagrado, né? Eles não estavam guardando, o povo em geral não estavam guardando Shabat, não estavam fazendo mais nada. Eles já tinham assimilado a cultura babilônica. Além disso, naquela época, constatei também que alguns judeus tinham desposado mulheres estrangeiras de Asdob, Amnon e Moabe. Né? Tava ali vivendo normal igual pagão. Aqui, gente, esse testemunho aqui de Neemias, da saída da Babilônia, aponta para quê? Pro pai tirando um remanescente que estava misturado com tradições pagãs e tudo mais. Aqui é a figura disso. Em todo relato bíblico, a gente vai ter sempre o Criador tirando um remanescente. No tempo de Elias, o povo todo já tinha se perdido também, mas aí Elias estava achando que era só ele, só eu que sobrei, ninguém mais adora o Criador. Mas o pai falou: não, eu separei 7.000, se eu não me engano, 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, um remanescente. E assim vai em todo o testemunho. É assim, o pai sempre está tirando um remanescente. Aqui no relato da saída da Babilônia, a mesma coisa. A metade dos seus filhos falavam língua de Asdob, ou a língua de um dos outros, ouros, deve estar errado aqui, né? E não sabiam falar a própria língua de Arrudá, tá vendo? Ó, eles nem o idioma eles estavam lembrando mais. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Cheguei a espancar alguns deles e arranquei-lhes os próprios cabelos. Fiz com que jurassem por Yahweh, o nome do Criador, e os adverti. Não darei vossas filhas em casamento aos filhos dos pagãos, e do mesmo modo não tomareis as filhas deles para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não se dê em casamento, não se misture com o povo, julgo desigual. Aqui, ó, já estava rolando uma purificação, um testemunho de purificação. Aí, aqui ele vai lembrar de Salomão, que é a parte mais importante que nós devemos saber. Ora, acaso não foi exatamente nisso que Salomão, o rei de Israel, errou e pecou? O que o Criador está falando pela boca do profeta? O que foi que Salomão errou e pecou? Foi porque ele estava invocando o demônio? Foi porque ele tinha uma caixa cheia de demônio preso? Foi porque ele estava se misturando com os feiticeiros? Foi por causa disso? O que o profeta está falando? Ora, acaso não foi exatamente nisso que o rei Salomão, o rei de Israel, errou e pecou? Em quê? Entre uma multidão de nações, não havia rei que se igualasse a ele. Quem? Salomão. Salomão era amado pelo Criador e o Eterno o constituiu rei sobre todo Israel. Entretanto, todavia, o que aconteceu? Onde que Salomão errou? Até mesmo Salomão foi conduzido ao pecado pelas mulheres gentias. Salomão errou porque se misturou com as mulheres de outros povos, como o pessoal aqui estava fazendo na Babilônia, como o pessoal hoje em dia faz quando inventa de se misturar com pessoas que não temem ao Criador, que é do mundo, que adora outras coisas. Será que esse pessoal aí tudo está invocando demônio?
Ai, a pessoa, muitas pessoas crentes, né, hoje em dia também, e até mesmo dos que falam, né, de Salomão, muitas vezes podem estar aí se misturando com gente ímpia do mundo, cometendo o mesmo pecado de Salomão e falando mal de Salomão. Por isso que a gente tem que ter temor, gente. Salomão vai se levantar no dia do juízo para falar: vocês estão me chamando de demônio aí? Vocês estão falando que eu invocava demônio, que eu fazia isso e aquilo outro? Vocês estão falando? E vocês? Vai falar um monte de coisa também, vocês acham? Do mesmo jeito que a rainha de Sabá vai se levantar no juízo contra a geração do Messias que não estava acreditando nele, vocês acham que Salomão também não vai se levantar no juízo para falar de todo mundo que estava falando dele? Será que estava julgando Salomão errado? Ou certo? Ou com justiça? Ué, vocês viam minha sabedoria, vocês liam meus provérbios, vocês citavam os meus conselhos, as minhas instruções, principalmente, né, em relação a mulheres e tudo mais, porque Salomão deu conselhos em relação a mulheres, sendo que ele mesmo acabou tropeçando nisso daí. E aí, como é que vai ser? Será que tá todo mundo aí andando perfeitamente na justiça? De modo a condenar Salomão? Tá vendo, gente, como a gente precisa de ter temor? Pois é, e aqui, ó, o próprio profeta tá falando qual foi o pecado de Salomão. Ser conduzido pelas mulheres gentias, ser influenciado. Ah, você quer ali, ó, não, tá, eu faço, pode fazer o que você quiser e tal. Se apartando assim do próprio Criador. E nesse presente momento, temos que ouvir que praticais este mesmo grande mal. O que? Vocês ficam se misturando com pessoas que não temem ao Criador. O profeta aqui está falando que é uma deslealdade contra a pessoa do nosso Criador. Quando estáis vós casando com mulheres estrangeiras. Tá vendo, gente? Esse foi o pecado de Salomão. A própria Bíblia está falando. Foi porque ele invocou o demônio? Não. Foi porque ele quis agradar as mulheres de outras nações que não temiam ao Criador. Entendeu, gente? Vamos ler aqui outra parte que vai falar a mesma coisa. Cadê? Tá, aqui eles vão construir. Tem bastante coisa, gente. Faz essa pesquisa aí, coloca Salomão, vão lendo verso por verso onde aparece. E aí vocês vão raciocinar. Será que Salomão era o demônio encarnado aqui, fazendo tudo que esses gnósticos falam que ele fazia? Deixa eu ver aqui, vamos lá. Aqui tá aparecendo, né? Ele construindo lá o templo. Ó, na saída da Babilônia tinha até os descendentes do servo de Salomão, como a gente vê em Neemias 11:13, ó. Os israelitas, sacerdotes, levitas, obreiros do templo e os descendentes dos servos de Salomão moravam nas cidades, cada um em sua propriedade. Portanto, estes são os chefes da província que se fixaram em Jerusalém e nas cidades de Judá. Ó, em Crônicas também, ó, prescrições de Salomão. Eles seguiam ainda as instruções de Salomão. Que mais? E o Criador, ele deu um juízo a Salomão, só que não no tempo do próprio Salomão. Ele falou: vou tirar o reino das suas mãos no tempo do teu filho, Roboão. E foi o que aconteceu. Bom, eu vou colocar aqui: Salomão, mulheres. Aqui. Vamos ver o que fala 1 Reis 11:4. E à medida que Salomão ia se tornando idoso, suas mulheres o influenciaram
vai influenciando, olha, vamos fazer aqui desse jeito, olha, vamos fazer aqui do outro jeito, olha, eu posso fazer assim, olha, eu posso fazer assado, levando para longe do Criador. E aí ele, não, tá, pode fazer, pode fazer. Então, suas mulheres o influenciaram decisivamente a seguir seus deuses e divindades. E o coração de Salomão já não era totalmente dedicado a Yahweh, como for o coração de seu pai. Então Salomão deixou-se seduzir e seguiu Astoretes, deusa dos Sidônios, Moloque, repugnante deus dos Amonitas. Assim, Salomão praticou o que era mal diante do Criador e não procurou seguir as orientações do Criador de todo o coração, como procedeu seu pai. Tá vendo? Quando fala aqui que Salomão deixou-se seduzir e seguiu os deuses, é que ele estava indo, não, tá bom, pode fazer. A mulher fazia, vamos, começava a seguir lá os negócios, e ele, não, pode fazer. Quer ver, vou dar um exemplo. É a mesma coisa, imagina alguém que é católico, que adora santo e tal. Aí a pessoa, a mulher, né, adora o santo, não sei o quê, e o marido, para agradar, fala, não, tá bom, vamos aqui nas missas, vamos com isso aqui, e começa ali a praticar aquelas coisas, né, dessa religião que não tem nada a ver com o Criador. Ele vai se deixando seduzir e acaba ali, né, numa religião que ele sabe que não tem nada a ver. Pode ser tanto no catolicismo, quanto no espiritismo, quanto em religião oriental misturado com o cristianismo. E vai, a pessoa se deixa seduzir. É nesse entendimento. Quantas e quantas pessoas a gente não vê fazendo isso daí? É aí que a pessoa peca. Começa o coração dividido. Diz que segue o Criador, mas tá ali, não, tá bom, tá deixando, tá sendo conivente com outro tipo de adoração. Esse foi o pecado de Salomão. Não quer dizer que ele invocava os demônios e aprisionava e fazia aqueles negócios tudo aqui, ó. Mas ele começou a prestar os cultos em semelhança, ou começou ali a prestar culto a deuses estranhos, como eu falei, né? A mesma coisa que a pessoa começar a seguir espiritismo. Não, vamos ali tomar um passe. Não, tá bom, vamos lá. E vai. Tá vendo, ó? Fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras que ofereciam incenso e sacrifício aos seus deuses e divindades. Então, Yahweh se indignou contra as atitudes de Salomão, porquanto o seu coração se desviara do Criador, do Altíssimo Elohim de Israel, que lhe aparecera e lhe advertira 2 vezes, e lhe ordenara terminantemente que não cultuasse e seguisse qualquer outra divindade. Salomão, contudo, acabou não obedecendo a que Yahweh havia lhe mandado. E por isso Yahweh sentenciou a Salomão determinando, considerando que este é o teu coração e a tua atitude, visto que não guardastes a minha aliança e os meus decretos que te ordenei, certamente tirarei de ti este reino e darei ao teu servo. Entendeu, gente? Então é a mesma coisa, vamos raciocinar aí, né, de forma correta. O desvio de Salomão foi se deixar influenciar pelas mulheres e começar ali, tá bom, pode, vamos lá tomar um passe junto, eu vou com você, vamos lá na missa, eu vou com você. E aí ficou com o coração dividido, por quê? Porque quis agradar mais as mulheres do que o Criador. Esse foi o pecado que Salomão, que a Bíblia está ensinando. Tá bom, gente? Esse é o entendimento que a gente pode tirar das escrituras, mas vocês podem aí fazer essa mesma pesquisa que eu fiz, coloca aí Salomão, vai lendo cada verso, e aí vocês vão ver, vão poder aí julgar qual foi o pecado de Salomão, o que ele fez mesmo, será que ele cometeu tamanhas abominações, ou será que é isso que os ocultistas falam para manchar totalmente a imagem de Salomão, para que a Bíblia não tenha credibilidade, para que todo o testemunho do Criador também pareça contraditório, né? Porque, não, a pessoa vê aqui a sabedoria de Salomão, mas ao mesmo tempo fala que ele é do mauzão e o demônio encarnado, né? Então vamos ter cuidado aí, para a gente aprender a fazer um julgamento justo das obras de Salomão, aprender a julgar o que ele fez de maneira bíblica, para que a gente também não seja julgado com a mesma medida que nós estamos julgando ele. Porque o Pai vê todas as coisas. Se a gente está vendo no relato bíblico e diz, Salomão seguiu os deuses dos Sidônios, os Moabitas, não sei o quê, lá na visão do Criador, se a gente está se desviando aqui qualquer coisinha,
Ele tá vendo lá, vocês estão seguindo aí os gnosticismos, então é um tipo de adoração e desvio de coração para engano da serpente também, né? Vamos ter cuidado e temor para a gente não ser julgado com a mesma medida que estamos julgando os outros. Não é isso que a Bíblia ensina? Antes de tirar o cisco do olho do outro, tira a trave do seu primeiro. Se a gente está acreditando mais em escritos gnósticos do que na Bíblia, a gente também vai ser julgado por isso, tá bom? Bom, gente, é isso. Bastante informação, né? Vamos aí ter temor e meditar nas escrituras de noite, porque são as escrituras que vão nos direcionar à verdade, segundo a vontade do Pai, porque o Pai é todo poderoso, o Pai é soberano, Ele tá vendo, Ele sabe de todas as coisas, e se Ele é todo poderoso, Ele é todo poderoso para fazer a palavra dele se perpetuar aí da forma como Ele bem quer, não é, gente? A própria palavra dele, vocês acham que ele não vai manter da forma como ele quer? Então, vamos ter temor, né? E não descambar para outras coisas aí que ele não disse, né? Tá bom, gente? É isso aí. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz do Altíssimo. Meditem nas escrituras de noite. E Ele vai aí abençoar a todos que andarem nesses caminhos, tá bom? Grande abraço, tchau.